Eu e o Nuno conhecemos precisamente nessa parte da minha vida, na parte da investigação. Nestas lives nós falamos dos percursos de cada um, pelo vegetarianismo, como é que tudo começou, as peripécias que de vez em quando acontecem nas nossas vidas. São só partilhas de vidas, são histórias de vidas vegetarianas que nós partilhamos aqui no projeto Amar por Dois. Eu acho que nós daqui a nada vamos chamar o Nuno, que eu acho que ele já está pronto. Está tudo operacional. Entretanto, não te esqueças, eu peço-te que faças um gosto na publicação, que subscrevas o canal do YouTube, para nós crescermos com o projeto e vocês ficarem sempre informados de todos os diretos e de todas as publicações que vão aparecendo por lá. Não se esqueçam. Agora vamos ver se o Nuno consegue aparecer. Vamos lá ver. Olá. Conseguimos. Está tudo bem? Sem dificuldade. Tudo bem, Gabriela. É um prazer estar aqui nesta live de vidas vegetarianas. Ainda bem. Olha, vamos começar pelo princípio. Eu costumo perguntar, Sim. Ou perguntar não, pedir a todos os convidados que nos digam quem são. Que é para quem não conhecer, quem não te conhecer, conseguir sentir-te. Ora, vá. E faz muito sentido porque realmente o vegetarianismo ocupa um lugar identitário na vida de cada um. Então, olha, vemos como é que isto faz sentido nesta constelação. Ora bem, pois. Já começou, estás a ver, não? Já começou, a interação é espetacular, há uma comunidade. Ora bem, eu chamo-me Nuno Meireles. Eu perdi-te o raciocínio, desculpa. Não. É o live. É o live é o imprevisível. Ora bem, eu chamo-me Nuno Meireles, não vou revelar aqui a minha idade, mas estou mais perto dos 50 do que de outra coisa. Sou ator de formação, no entanto, há uns quase 20 anos enveredei mais pelo ensino. E realmente, como a Gabriela estava a lembrar, também houve aí uma viragem para a investigação. Ainda que eu não siga a linha de investigação da Gabriela, também estou em estudos doutorais. Neste momento, ao contrário da Gabriela, que concluiu honrosamente um doutoramento em estudos da criança. Interessa porque diz que somos pessoas bem formadas e que pensamos isto. Não quer dizer que tudo o que pensemos esteja correto, mas já agora que pensamos muita coisa do mundo. A Gabriela é de estudos da criança, ou antes concluiu um doutoramento em estudos da criança. Eu estou em vias de concluir um outro doutoramento em materialidades da literatura, em Coimbra. Portanto, assim, de forma geral, quem é que eu sou? Sou pai de 2 crianças, cujos nomes nem idades não vou revelar, mas que é pertinente neste quadro vegetariano. E é isso, assim, em termos de apresentação, acho que é isso. Em termos de vegetarianismo, Gabriela, achas que vais já dizendo coisas? Ou... Olha, tu podes dizer o que tu quiseres. Se te der jeito de começar já, podes começar a dizer já. Como é que tudo começou? Ok, olha, começou muito à imagem do outro convidado que tu tiveste aqui. Também começou começou por leituras. No meu caso, é de que estas coisas não comecem só parece-me, por um acontecimento ou por uma leitura. Há uma predisposição, as pessoas, não é? Ficam mais sensíveis ao mundo em certa altura da sua vida e ficam mais predispostas para mudar algumas coisas. Sim. No meu caso, eu por acaso tenho aqui, foram três coisas que se conjugaram, 3 ou 4. Uma delas foi esta. Certo. O Peter Singer, como o teu convidado Zé. Eu também tinha falado nisso. Mas certo. Falava de um outro livro. Este livro é muito incómodo. E é realmente um convite à mudança. E este livro foi-me aconselhado por já um outro amigo vegetariano. E é um livro que fala dos maus tratos. Não é sequer maus tratos, é do uso e abuso dos animais em muitas dimensões da nossa vida. E isso,
conjugado com mais amigos vegetarianos, conjugado com mais outro livro que nem era de ficção. Elizabeth Bishop, se não estou em erro, do romancista o G.M. Coetzee, que ganhou o Prémio Nobel, cuja personagem principal é uma personagem ambígua que se move entre... Não diz lá sequer que é vegetariana ou que não é, mas tem uma sensibilidade muito grande e fala de uma maneira muito comprometida dos animais e do uso dos animais. Aquilo tudo foi um cocktail para a mudança. Para te fazer. Isso, pois, não, mas é um complô, parece uma coisa preparada. Isso, e agora, me apresentei também como pai, o facto de ter filhos. Pois. E o facto de ter filhos muda muita coisa e convida mesmo, olha, bom, que mundo é que vem aí, é que eu vou deixar e também, olha, será que eu vou viver de uma maneira saudável estes anos que vou estar com eles? Isto a mim mexeu muito. Portanto, isso aí foi o clique. Nunca mais voltei atrás. Isto aconteceu em... Que ano é que nós estamos? 20... Tu disseste-me 2013? Sim, por volta de 2013. Não voltei atrás. 2021, mais ou menos. O que desculpa? Estamos em 2021, mais ou menos. Pronto. Eu parei em 2019 por causa da pandemia, eu já não conto mais. Sabes que eu também digo assim, às vezes perguntam-me, olha, fizeste não sei o que, eu disse, não, foi há pouco tempo fiz não sei o quê, e depois penso, há quase 2 anos eu fiz não sei o quê. E pronto, parou. Na verdade, a nossa vida congelou, sim, de certa maneira, mas o que tem muito a ver com o vegetarianismo também, congelados e não congelados e coisa comida, não é? Claro. Não, mas foi isso. Olha, uma coisa que eu achei importante é que eu nunca olhei para trás, nunca pensei, sabia-me tão bem agora uns rissóizinhos de frango, ou porquê que eu não como bifes como as outras pessoas? Eu vi alguns dos convidados a falarem da dificuldade social disto, e isto não é uma opção, não é a opção mais popular do mundo. Há piores. Então se formos pelo veganismo, é um caminho desafiante, não é, Gabriela? Não é tudo fácil, não. Mas pronto. Há tanta coisa na vida que não é. Olha, eu tenho de confessar, deixa-me interromper-te numa coisa. Eu tenho de confessar, é uma coisa que me anda a fazer confusão não partilhar, que é, quando eu estava grávida do meu segundo filho, portanto há 3 anos e qualquer coisa, não, há quase 4 anos, porque ele tem 3 anos e meio, foi no início da gravidez. E eu fiquei sem dar conta, a gravidez estava a ser exigente no início comigo e eu, apesar de fazer análises regulares, por causa principalmente do vegetarianismo, mas eu já fazia anteriormente, mas agora que o vegetarianismo era mais regrada, eu fiquei ligeiramente anémica e não tinha percebido muito bem porquê. E foi a gravidez no início que é mais exigente com o corpo. Sim. Nessa altura, eu tenho muitos remorsos, mas não adianta nada pensar no assunto, eu estive durante 1 mês a desejar comer carne. E comi. Olha, conheço tantos casos. Não, mas é assim, é daquelas coisas. É engraçado que eu penso muitas vezes nisto, porque isto tortura-me, não é? Porque, pronto. E então, eu na altura comi pouco, naturalmente, mas porque eu tinha a dualidade de pensar, quero mesmo muito, e não faz sentido, não é? Então, havia essa complicação. E eu na altura, quando fiz as análises, coincidiu com essa altura, e eu não estou a conseguir dizer bem, as análises coincidiram com esse momento em que eu estava a ter desejos estranhos e vi que estava anémica e alterei a alimentação com mais aporte. O meu problema era o ferro, estava completamente a descer e eu fiz uma alimentação com mais ferro ainda e regulei e nunca mais desejei carne. Portanto, era o corpo que estava desregulado, não estava bem. E, portanto, nunca mais aconteceu. Eu tenho muitos problemas de consciência com esse bocado da minha vida. E obrigado por partilhares, mas acho que nos devemos sossegar em relação a isso. É a mesma coisa que... Esse aí é um período especial. Ainda por cima, o período da gravidez para vocês é colossal. E um homem está muito longe dessa exigência. Mas não justifica. Justifica. Estava desequilibrada. Não. Já agora,
acho que é importante notarmos uma coisa: os casos de anemia não são exclusivos de pessoas que seguem este ou aquele regime. Não Há são. muitas pessoas, sim, ou até, e sim, e tu falaste da gravidez, a gravidez suga, do que sei, as pessoas. O início principalmente é muito, muito exigente. Eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que engravidam e engordam logo, e eu logo no primeiro trimestre eu perco peso. É tão exigente que eu, por Sim. mais que coma, perco peso. É uma coisa assim. E não vomito nem nada, não é por deitar fora, é porque o corpo está a trabalhar muito. Sim, e está a carburar tudo para aquela criaturinha que vai sair. E se não tira o ferro, tira o esmalte dos dentes e faz cair cabelo. Sim. E muda uma data de coisas. Mas olha, eu acho que não. Ora bem, o que nós fazemos é uma escolha. Exato. A escolha está dentro de uma vida que passa por muitas coisas. Aí, agora, se estamos num momento difícil da vida, se estamos num momento exigente da vida, ou se queremos experimentar outras coisas, olha, eu acho que está tudo bem. Acho, o jogo aqui no que toca aqui o vegetarianismo, o jogo com a culpa, é um jogo é tentador, mas é complicado, porque, por exemplo, muitos de nós, como tu e eu, lá está, começámos isto na idade adulta. Nós temos pessoas conhecidas que são desde a infância, desde a adolescência. E o que é que nós fazemos com o resto da nossa vida? Então, olha, tu partilhaste isso, eu vou partilhar o contrário. Eu, antes de ser, esta vai ser boa, esta aqui é para a manchete. Eu acho que acompanho, mas diz. E eu, quando comecei pelo vegetarianismo, e fui durante um ano vegan, portanto, foi assim de cabeça. E foi uma experiência muito interessante. Mesmo muito boa. Mas, naqueles dias antes de ser vegan, o que é que eu era? Não é só nos dias, antes de ser vegan, durante um grande período da minha vida, eu era paleo. Eu sei, mas carne que era um abuso. Pois. Mas aquilo não me resolvia, aliás, não me resolvia a vida. Tudo isto tem os seus prós e contras e é uma escolha de mundo. O que, sobretudo, me afetou foi, mais do que questões corporais, ou de saúde, ou de cabeça, foi: ora bem, eu posso comer esta carne toda sendo paleo, é muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom, quer dizer, é um paradigma. É política. Sim. Eu posso comer tudo isto e fazer exercício pesado na altura, que continuei, mesmo sendo vegan e depois vegetariano. Eu posso comer isto tudo e isto a mim faz-me muito bem. Só que a mudança de paradigma é esta: que tipo de vida é que nós queremos? Queremos uma vida centrada em nós, ou a pensar no mundo? Porque no máximo, a minha interpretação do paleo não será tudo assim, mas a minha interpretação do paleo era: isto é muito bom para mim, isto tem a ver lá com coisas antigas e pré-históricas, eu estou a tocar um arquétipo e eu estou sintonizado. Na verdade, depois, quando eu me preocupei, olha, bom, eu não preciso assim de comer tantos animais, e realmente é um maltrato terrível, e eu quero que haja um mundo sustentável. E estavas mal informada, não é? Porque não era assim tão bom para ti. Bom. Os meus níveis de colesterol estavam loucos, mas havia coisas divertidas. Como por exemplo, não havia, porque é uma experiência. Todos estes regimes alimentares vividos com intensidade. Vividos com intensidade. Regimes alimentares que nós sabemos que não são apenas um regime alimentar, são também uma porta aberta para valores e visões do mundo e tudo mais, conduzem a reformularmos a nossa vida de maneira diferente. Isso é engraçado. O que eu já cozinhava, o que me preocupava em cozinhar, foi uma preocupação que passou de uma maneira muito mais útil para o vegetarianismo. Aí sim, e foi muito melhor. Olha, já agora, de coisas que eu notei, isto aqui, portanto, foi há pouco tempo,
há 7, 8 anos, não é muito tempo. Como eu disse, estou perto dos 50. Mas o que é que aconteceu? O veganismo, eu fiquei... O termo perder peso não é o melhor termo. Mas notou-se mesmo, limpou-me o organismo. Há uma data de equilíbrios aqui a fazer, de experiências a fazer, de muita informação e de muita abundância. E isso é que eu gosto também, por exemplo, de uma alimentação vegetariana, porque é uma alimentação abundante de cores, de géneros, é sementes, é legumes, é frutas, é frescos, é tudo. Para quem, por exemplo, eu consumo ovos. Para quem? E é a única coisa derivada animal. Para quem está só mesmo no vegetarianismo, o veganismo mesmo, há uma escolha brutal de coisas. E é um mundo que se abre. Isso aí foi uma conquista maravilhosa. Há outros mundos que se fecham. E também acho que é interessante falarmos disso. Também foi uma experiência minha. Em termos sociais, em termos de família e tudo, de repente, uma pessoa com a idade adulta a dizer, olha, olá, estou vegetariano. Ou olá, eu vou almoçar, só que eu não vou comer isso. É uma conquista. Há famílias e círculos de amigos mais receptivos a isto. E há sítios, pronto, em relação, sem tentar ter uma atitude muito paternalista, eu acho que muitas vezes, mesmo adultos, nós temos que educar as pessoas que vivem connosco. Isto pode ser em relação ao vegetarianismo, pode ser em relação a outra coisa. No fim é só, isto não é uma superioridade moral, é educarmos o outro a aceitar as diferenças, o outro a aceitar o outro. Porque de repente nós fazemos parte de uma família, de famílias, de círculos de amigos, e nós dizemos, olha, mas eu sou diferente, eu faço uma escolha diferente. Eu não quero comer carne, peixe, animais, não quero. Isso introduz ali Eu acho que amigos ou família, é indiferente neste caso, para o exemplo, eu acho que as pessoas, quando nós dizemos isso, acham que estamos a passar-lhes um atestado de menoridade deles. Não é o caso. Mas é o que eles sentem, provavelmente, e sentem-se atacados com a nossa alteração. E, portanto, depois fazem juízos, dizem que tu agora só incomodas e tem algum jeito, e comias como aos outros, que não és mais que nós, comes como aos outros. Então aquilo é comidinha boa. Não é? Sim. Há esse fantasma do vegetariano como um pregador que tem boas razões para isso. Nós pregamos, mas... Não pregamos, mas a melhor pregação que fazemos, como todos os bons praticantes de tudo, olha, é comigo. Olha, os meus valores estão bem, eu estou saudável, gosto de cozinhar, estou a falar assim de uma maneira geral, conheço a comida que eu como. Portanto, eu acho que isto é a melhor pregação. Temos opiniões em relação ao mundo. E, por exemplo, e aí há mesmo uma diferença entre os vegetarianos e as pessoas que não são. Nós dizemos assim em relação a alguns assuntos. Isto importa-me. Mas é só um peixe. Há muitos peixes no mar. Pois, mas olha, agora já não há tantos. Não, e não é só há isso. muitos. Sabes aquela... Nunca te aconteceu dizerem assim, mas eu também só como um, eu até como pouco. Então se eu não comer o meu, os outros vão comer, não é? Sim, isso é tão comum quanto se nós não comermos as vacas, elas ocupam o mundo. Exato. Isso é controle de população. Isto é um argumento que eu ouço. Não, há facilmente um mal-estar, porque há muitas razões para isto. Sim. Uma das razões, e eu acho que é uma razão muito curiosa, que é pessoas adultas que decidem fazer uma mudança na vida. Que é que isto se trata? E isso aí não é propriamente confortável, mas é também um bom convite a todos nós sabermos conviver mais uns com os outros. E a situação de uma pessoa vegetariana
ir partilhar uma refeição, que é o momento crítico, partilhar uma refeição onde se come de tudo, é uma situação de tolerância. Seja em família, seja em amigos, isso tudo. E isso é muito interessante. E, por exemplo, muitas vezes os vegetarianos são acusados injustamente de trazer algum tipo de mal-estar. Porque tu estás aqui e olha, para já não arranjamos comida para ti. Tu o que é que comes? Olha, temos salada. Olha, queres comer arroz? Ai, olha este arroz. Mas desculpa, olha, é arroz de frango, eu não como. Tira os pedaços de frango. Claro, pá, não sei para que é que estás a ser tão incomodativo. Pois, é assim, fogo, é que eu agora também não sei o que é que tu comes. Olha, eu como todos os vegetais. Sim, olha, para isso, não sei, mas eu não sei, pronto. Mas, no entanto, nós vegetarianos vamos a muitas refeições assim. E mais. Vamos a muitas refeições, ou seja, em que convivemos com a diferença. E isso é um bom atestado de humanidade. E mais, sim, muitas vezes, um desafio que se faz, quando há um elemento vegetariano, olha, ok, então vamos comer todos vegetarianos desta vez. Isso é uma... Não sei se viveste muito isso, Gabriela. Não. Pois, eu também não posso dizer que tenha sido muito frequente. Sabes porquê? Mas a culpa também foi minha. Porque eu decidi logo que eu não ia ser um problema. Então, toda a gente ia para o sítio certo, e eu ia para o sítio tradicional, eu ia com eles, mas eu levava a minha marmita e eu não tinha problema nenhum em assumir que ia comer de Tupperware. Fosse onde fosse, percebes? Sim, é uma ótima opção e diz muito da tua autonomia e tudo mais. É melhor pela minha experiência, do que chegar lá e isto não tem nenhum prato vegetariano, pá. Não, mas sabes porquê? Mas isto também está relacionado com o eu ter sido sempre a esquisita. Toda a vida, independentemente do vegetarianismo. Agora não sou esquisita, que agora como imenso, coisas diferentes e não comia antes. Mas eu, como era sempre esquisita, eu já estava habituada à ideia de eu ser diferente e, portanto, não sofri nesse sentido. Eu sabia que tinha que me ajustar e ajustava-me ou levando a comidinha ou comendo os acompanhamentos. Mas olha, esta semana... é o que é? É o mais baixo e comum a que nós chegamos. É o mais comum. Então, olha, tens aí essa salada, não sei se tu vais querer. E quantas vezes eu não comi saladas? Essa é uma maneira errada de emagrecer, já agora. E o arroz? Não, sim, isso não faz sentido nenhum. Não é nada. Ir comer acompanhamentos dos amigos. Mas diz, conta. Esta semana... Mas então, esta semana eu fui convidada para almoçar. Então disseram assim, quem me convidou é uma recém-mudada. Opa, não se pode dizer de outra maneira. Alguém que mudou agora recentemente para a nossa alimentação. E então, e ainda está na fase do entusiasmo, não é? Eu agora vai ser e não sei o quê, pronto. Mas ela convidou-me para almoçar e o almoço tem outra pessoa que é tradicional. E então o telefonema foi assim, olha, vamos almoçar um dia assim, àquele sítio e tal. Mas olha, pronto, é comida tradicional. Tu se quiseres apareces depois e não sei, podes aparecer depois ou então apareces e vemos que temos uma opção para ti. Olha, mas repara, espera, deixa-me frisar. Tudo na boa, gente mesmo boa e minha amiga. Só que aqui, espera, aqui o foco nem é este, porque eu lido bem com isto. O foco foi que eu disse assim, mas olha, e porquê é que tu vais comer comida tradicional? Tu não estavas entusiasmada? Não estou a perceber. E ela disse, eu estou, mas quer dizer, eu disse, olha, mas nesse sítio onde tu queres ir comer, nessa zona da cidade, há tantas ofertas vegetarianas, mas tantas e de qualidade, porquê é que não desvias a outra pessoa, né? É porque eu como qualquer coisa que não tenha bicho. Pronto, sim. Eu já ia-me ajustar à coisa de, se é para comer, eu comia, nem que fossem os acompanhamentos. Mas nós podemos ir a um sítio bom, e diz ela, de facto, dás-me ideias, pois, de facto, olha, vamos ao sítio assim, eu já vou dizer à outra pessoa, lá também tem opção para ele, e então, pronto, e eu, foi simples. Só desviamos na rua. Ok. Mas um final feliz. Ela achar que tinha que comer tradicional. Mas sim, mas isso também é por... Mas ela é falta de prática. Não, é isso. Porque a verdade é que é um mundo novo. Mas por exemplo, se todos nós tivéssemos desde sempre, como se faz em alguns sítios, em algumas ocasiões, uma refeição por semana, um dia,
um dia vegetariano, ao menos tínhamos aprendido e ter-nos-ia feito muito bem a toda a gente. Há pessoas que fazem o Meatless Monday, a segunda sem carne. Sem carne, não é? Sim. Por exemplo, podia-se fazer isso porque não há nenhuma razão, isto não é nenhum. Olha, é uma expressão interessante para vegetarianos. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É ver o mundo de maneira diferente, é estar no mundo de maneira diferente, é comer de maneira diferente. E são corpos que funcionam com combustíveis e relacionamentos diferentes. Isso só pode ser bom. Só pode ser bom. Aliás, tu começaste, creio eu, estes lives pela tua própria experiência e tens trocado questões de saúde, isto e aquilo. Eu só há uma coisa que eu diria para qualquer pessoa, assim, olha, não queres ser vegetariano, mas ao menos abandona o leite e todos os derivados de leite. Se houver alguma coisa no mundo que se possa cortar assim em absoluto, eu nem estou a dizer o abate das vacas, ou a pesca intensiva, ou o atum, ou o bacalhau que nós exploramos à maluca aqui em Portugal. Não, leite não. Leite não. Isso para mim foi a melhor coisinha que eu fiz, foi leite seco. Foi o melhor. Porque não é uma coisa. Já agora, eu só por piada, eu gosto de ver as proteínas nos alimentos. Já agora. É assim, olha, desculpa, nós vemos tudo nos alimentos, né? Porque nós, quando entramos no vegetarianismo, aprendemos a ler rótulos, que é para não sermos enganados. E não só, e também porque há acusação muito grande de tu és vegetariana. De onde é que te vem a proteína? Olha, mas sabes que é completamente mito, porque é muito fácil nós ingerirmos a porção de proteína diária necessária, nós até muito mais. Claro que é. E mais, há que fazer combinações, é verdade, sim, mas por exemplo, olha, o leite novamente, o leite de soja, compare-se as proteínas de leite de soja com a proteína do leite de vaca, e é ela por ela. É que nem é aquela coisa, eu vou dar leite aos meus filhos, leite de vaca, para eles crescerem como vitelos. Pronto, já sabemos. Eles crescem provavelmente mais do que os nossos, porque têm os antibióticos que deram à vaca e para a vaca poder fazer o leite. Não digas isso, Gabriela. As hormonas de crescimento e tudo. Não! A sério! Olha, nós estamos a rir, mas há quem não saiba. Tu há bocado estavas a aconselhar a que não bebessem leite nem derivados. Qual era a razão? Eu sei qual é, mas qual é a tua razão? Eu acho que não... Não, a exploração por um lado e o disparate que é para um ser humano por outro. Por mais que saiba bem essas coisas todas. E aqui depois também podemos discutir os sabores, as questões todas. Mas educa-se muito. Lá está. Olha, a expressão, desculpa, a expressão que um vegetariano mais ouve quando apresenta, por exemplo, alguma comida, até alguma comida processada a um não vegetariano mas isto sabe ao mesmo. É salsicha que sabe ao mesmo, é a almôndega que sabe ao mesmo, é alguma coisa temperada que sabe ao mesmo que... este nugget vegetariano sabe mesmo a frango. Porquê que será? Tempero. Saber cozinhar aqui é uma grande... E aprender a cozinhar e usar isto para aprender a cozinhar é uma grande arma. Também se pode não ser esquisito. Bom, mas diz, desculpa. Desculpa, deixa-me voltar ao leite. Eu, quando era menina, antes de pensar sequer no vegetarianismo, tinha muito a ideia de que o leite fazia mal a muita gente, porque eu ouvia muitos relatos de pessoas dizerem quando eu deixei de beber leite, fiquei muito melhor, porque eu ficava mal, estômago isto, estômago aquilo, e eu aprendi desde muito cedo que as crianças não têm a capacidade de digerir a proteína do leite depois dos 3 anos. Acaba, e portanto alguns toleram, né, ir bebendo leite, mas outros de facto não conseguem, estão sempre incomodados e não sabem o que é que têm, e não ligam, e tomam uns antiácidos e mais não sei o quê. Mas eu, até à minha idade adulta, né,
até à minha idade adulta, tive sempre esse som. Eu não bebia, porque nunca gostei do paladar. Eu, quando era pequenita, bebia leite com coisas, que era para ficar a saber as coisas, né? Estrelitas e mais não sei o quê. Que era para não sentir o leite. Pronto, nunca gostei. Então, quando eu percebi que afinal não era preciso ter leite na minha alimentação, eu tirei. E não tinha nada a ver com o vegetarianismo, percebes? Fiz substituições com outras coisas e pronto. Quando eu cheguei ao vegetarianismo, naturalmente que não me fez confusão mudar para leites, mas eu nunca gostei das bebidas vegetais. Tudo me sabia à palha. E eu vivia sem beber leite, porque bebidas vegetais, neste caso, sim. Para não fazer confusão. Mas eu vivia bem sem beber porque não fazia parte. Já não bebia antes, percebes? Então não tinha esse hábito. Mas a verdade é que, ao introduzir a bebida vegetal para fazer qualquer coisa culinária, como bolos ou assim, ao introduzir a bebida vegetal para dar aos miúdos, que também, não, quando deixaram as mamas, naturalmente não lhes dei leite, não é? Mesmo ao outro primeiro filho, o primeiro filho, eu não era vegetariana na altura, e quando ele largou o leite da mãe, ele não bebeu leite, porque não era preciso. Se desmamou, percebe? Sim. De lanches com outras coisas. Mas, com a introdução dos leites cá em casa, eu comecei a habituar-me ao cheiro, eu provava qualquer coisinha, né? Dava aos miúdos e tal, e a minha boca habituou-se. Eu hoje bebo bebida vegetal satisfeita da vida, né? A soja foi o último a conseguir, mas é uma questão de paladar. Não, olha, para já esse ponto é o mais importante, é a educação do paladar. Uhum. A educação ou a alteração do paladar. Também pode alterar. Nós de vez em quando há uns ciclos, não sei se é de 7 em 7, há assim uns ciclos que o corpo se ajusta e depois pode acontecer que nós gostemos de alguma coisa. E até, uma vez mais, pensarmos alterações radicais, alterações de tu comeres carne e passares a comer outras coisas e a saborear as outras coisas. Portanto, temos isso. E o que tu disseste, o outro ponto interessante da rejeição do leite, a rejeição do organismo, não estou a falar de uma rejeição consciente, que é super comum no leite. Nós não ouvimos nenhum caso do leite vegetal ou das bebidas vegetais. Aquela pessoa bebia muito leite de soja, mas aquilo dava-lhe refluxo. E ela estava a reagir. Era a proteína do leite de soja. Não. Podíamos criar um mito, os dois, vamos lançar um mito. Não, mas deve haver. Olha, se nós formos a ver na internet também há isso. Aliás, deixem-me dizer outro mito extraordinário que pesa sobre os vegetarianos. És vegetariana, é por tua culpa que andam a desbastar a Amazónia para cultivar soja para vocês. Tu queres falar da soja? É para o gado. É para o gado. Mas as pessoas não sabem. Sabes que ainda hoje, nos grupos vegetarianos, a pergunta é recorrente, assim, mensalmente aparece a mesma pergunta, que é: tenham atenção, não podem beber coisas com soja, nem consumir soja, porque ela pode ser geneticamente modificada. Então sempre, olhem para os rótulos. Nós não temos na Europa. Na Europa, a geneticamente modificada é só para dar ao gado. Lá está. A carne que se come é que ingeriu soja modificada. Nós não comemos soja modificada, nós os vegetarianos. Olha, compreendo que haja essa preocupação com alimentos geneticamente modificados. Sim. É uma preocupação legítima, mas entre 1 quilo de carne, que tem uma dose brutal de todas essas coisas que tu já disseste, de hormonas, de antibióticos e muitas outras coisas que nós não sabemos, e 1 quilo de soja pode ser mais ou menos modificada, quer dizer, não há comparação, não há mesmo. E a escala do estrago biológico, ecológico que está num quilo de carne, e a escala de seja o que for que está num quilo de soja, não há comparação. Não há comparação. Deixa mostrar-te aqui um comentário da Lígia. Sim. Em relação ao que nós dissemos há bocadinho. Ora, olha. Estás a ver? Ela também está mais próxima dos 50 do que tu, né? E também já está a ser... Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar, é isso mesmo, Lígia. Lígia, amiga, os vegetarianistas, os vegetarianos estão contigo. Força que agora a fase que vem a seguir é a melhor, que é quando o nosso corpinho regenera. Sim, porque o nosso
vinho regenera. E regenera de quê, Gabriel? Qual é a tua ideia? Porque há mudanças. Não, regenera no sentido, como é que eu ia dizer? Há alimentos, por exemplo, os brócolos, têm um potencial regenerador celular. Eu não sei dizer o nome agora de repente, porque não sei essa parte de cor, mas há estudos que indicam que quando nós comemos brócolos, se eles tiverem sido cortados 40 minutos antes, quer dizer, se tiverem estado parados depois de ser cortados ou mastigados, eles têm um potencial de regeneração celular. E se nós fizermos isso, se nós os comermos após ou mesmo cozinhados ou crus, embatidos, por exemplo, após esses minutos, eles trabalham cá dentro para regenerar. E todas as crucíferas, não são só os brócolos, mas eu gosto dos brócolos e, portanto, é uma coisa que eu como diariamente com os miúdos e tudo, explico-lhes isso para eles perceberem. E então, o cancro e tudo, as células malignas são um bocadinho empurradas com alguns destes alimentos. Portanto, não é uma brincadeira. Quando a gente diz que regenera, não é isso que nós sentimos. Nós não sentimos. Sim. Eu acho que há uma alteração em todos os sentidos. E sim, nós somos o que comemos. E o que tu estás a falar de uma maneira até mais superficial é comemos coisas frescas. Ou não é comemos, quer dizer, há muito tipo de vegetarianos e vegetarianismos, mas lá está, o comer coisas frescas é abundância, porque lá está, não é um prato com um cereal que nunca é integral. Eu estou a falar de uma comida, chamaste-lhe tradicional. Olha, a maneira mais engraçada que nós encontramos aqui em casa é a comida carnívora. Carnívora. Há pessoas que não gostam deste termo. Mas não quero enganar as crianças que eu tenho, não é? Quer dizer, não é formativo. Mas nós gostamos. Mas não é científico. É científico. Mas nós dizemos, olha, os carnívoros. E nós não somos. Nós não comemos carne. Portanto, é só para simplificar. Mas, por exemplo, um prato deste género, com algum tipo de cereal, algum tipo, pouco legume, poucos vegetais frescos e depois um naco de bicho, como lhe chamaste, ou de proteína animal. Isto aqui é pobrezinho. Isto é pobre. Tem uma grande quantidade de proteína, tem outras coisas também. E, por exemplo, é uma chatice, e depois tem mais proteína do que devia ser. E já agora... Normalmente, porque deve ser branco, né? O tradicional é branco. O cereal não é integral, aqui é uma parvoíce, porque o cereal integral, o cereal branco, ou seja, sem casca, passa por nós, vai-se embora. É que não é só isso, fica... é açúcar. As pessoas não têm noção, acham que só o açúcar é que é açúcar. Sim, mas não é. As farinhas brancas, os arrozes brancos, não se diz assim, o arroz branco, tudo isso se transforma, não é? No corpo transforma-se em açúcar, porque é tão facilmente absorvido que pico de glicemia, acho que se diz glicemia em alguns sítios, e depois desce, quer dizer, não é propriamente saudável. Senhor doutor, eu não sei como é que eu tenho os meus açúcares tão altos, eu é só arrozinho branco, Pois, e a minha batatinha, não é? Isso. Sem casca. E meia de leite. Olha, e já agora, se eu puder meter medo ao pessoal que come aí proteína animal, é que já se anda a dizer, já há uns tempos, com o consumo que nós estamos a ter abundante, nós não, em geral, o mundo tradicional, o mundo ocidental em geral, com o consumo que se está a ter de proteína animal, quem vai pagar isso são os rins daqui a pouco tempo, dos organismos todos, porque é demais. E, por exemplo, nisto a opção de ter um dia vegetariano é uma ótima opção, equilibra coisas, introduz novos mundos, faz explicar novas coisas. E agora tu falaste dos teus miúdos. Sim. E das conversas, porque isto, como também já tivemos a oportunidade de falar assim com os outros convidados, isto aqui traz muitos assuntos para cima da mesa. Pois é. E quem tem crianças? E quem tem crianças que veem, eu sou diferente das outras crianças porque os meus pais decidiram, e é assim, os meus pais decidiram que somos vegetarianos. E depois vêm as perguntas. É que já não é só de onde é que eu vim, como é que eu nasci. Eles já sabem, nem querem saber.
Não é importante isso. Pois, porque é que somos vegetarianos? Porquê é que eu não posso comer carne? A resposta que impera aqui em casa não é tu não podes, Poder a pode, escolha daqui do pessoal que manda é vocês são vegetarianos, toda a gente é vegetariana aqui em casa. Até aos 18 anos. A partir daí, terás a maioridade para ter as tuas próprias escolhas. Até agora, nós achamos que isto é o melhor para todos nós e depois vêm os porquês. Mas porquê? Porquê que é melhor? Olha, e aí temos conversas que não são... dependendo dos ângulos, estas conversas podem ser mais ou menos agradáveis ou desagradáveis. Há pais que tentam proteger, e é muito bonito e é muito bom, tentam proteger os filhos de todos os males do mundo. Sim. Há pais que dizem, olha, atenção, e não são só pais, a escola também tem esse papel de alerta. E nós dizemos, olha, atenção, que nós comermos animais, para comermos animais, algum animal tem que morrer para isso. Agora, se calhar não tem que ser assim. Mas tem que morrer porquê? Nas quintas eles estão bem. Não estão. Não estão. E essas quintas que nós conhecemos através de desenhos animados e de jogos não são quintas a sério. E não há. E esses animais não estão propriamente felizes. Não estão felizes porque são objetos. E pronto. Isto introduz uma nota desagradável, mas é um alerta. E acho que o papel dos pais é também dar alertas. Se é mais catastrófico ou menos catastrófico, depende de nós. E eu acho que o vegetarianismo é, por um lado, um alerta e, por outro lado, uma saída. É uma perspectiva positiva. É dizer, olha, o mundo, assim, de maneira geral, o mundo humano explora mesmo muito o mundo animal e pronto, isto não está bem. Qual é a solução? Uma solução possível é o vegetarianismo. Se nós todos formos, não haverá exploração. Por exemplo, é a utopia vegana ou vegetariana. Mas isso é interessante. Agora, se nós quisermos, se não quisermos ter este tipo de conversas, se não quisermos ter este tipo de embates com realidades, pronto, não precisamos de entrar por aqui. Aliás, não precisamos de entrar necessariamente pelo vegetarianismo. Isto aqui é um convite a várias coisas. Para mim sempre foi de pensar e agir de maneira diferente no mundo. E então, uma vez mais, com crianças, com filhos, nós estamos a pensar não apenas em nós, mas estamos a pensar em duas gerações. Estamos a pensar na nossa geração e na deles. E pronto. Sabes que eu não foco tanto no bem-estar animal quando falo com os miúdos. Eu falo disso, mas não foco tanto e foco mais na saúde. Primeiro porque a minha entrada nesta vida boa foi pela saúde. E portanto tenho mais predisposição para falar disso, para dizer, por exemplo, vamos comer isto assim porque isto é anti-inflamatório, quando tiveres os joelhos cansados vais ver que isto te vai ajudar e tu vais deixar de estar tão cansado, coisas deste género, percebes? Temos que comer os brócolos, que é porque tu hoje comeste não sei o que era mais doce, vamos ajudar o fígado a ficar mais limpinho, percebes? Faço assim, que é para os alimentos também terem serem uma espécie de super-heróis. E fazes muito bem em informar e em sublinhar isso. Realmente é uma boa abordagem. Pronto. Agora, de vez em quando eu falo no bem-estar animal, não falo tanto também porque tenho um filho mais pequeno. Ele de 3 anos não consegue perceber tanto, até porque ele nunca comeu comida. E isto lá está de acordo com o nosso percurso e com a nossa sensibilidade. Muito boa abordagem, sim. Claro. Mas está tudo relacionado sempre com os nossos passados. Isso é normal que assim seja. Mas repara, o pequenino, por exemplo, como nunca comeu nada de origem animal, ainda não se questiona. Porque não tem essas memórias que o outro tem. O outro questiona-se mais, não só porque é mais crescido, mas tem memórias de paladar que o pequenito não tem. Não é? E depois o pequenino, por exemplo, tem uma história recente, agora ele tem 3 anos e meio, e ele com 3 anos foi diagnosticado a doença celíaca. Portanto,
e ele sabe que não pode comer o que os outros colegas comem, nunca, né? E então, ele sabe que é diferente, mas ele é diferente por outra razão, né? Só que ele é diferente por todas as razões. Estás a perceber? Então, ele está encaixado que não pode comer daquela maneira. Por exemplo, há dias estávamos todos à mesa e isto era uma mesa que tinha mais pessoas para além da família restrita. E tinha alguém que estava a comer um pão que ele não podia comer, porque tinha trigo. Sim. E então ele disse, mamãe, eu queria pãozinho. E disse, filho, mas a gente agora não tem aqui... Não foi assim. Ele disse que queria pãozinho e eu percebi que os olhos dele estavam a olhar para aquele pão. Eu disse, filho, mas tu aquele pão não podes comer. E diz ele assim, mas mamãe, mas eu posso comer um pãozinho feito por ti, tens pãozinho feito por ti. Percebes? Ele está formatado para saber que a mamãe resolve, né? E então eu sorri e fui buscar o pãozinho que ele pode comer. E isto é assim com tudo, ele sabe que não pode mexer em nada. Vai haver o dia, né, que vai perceber que aqueles têm coisas diferentes e que se calhar aquilo eu até podia comer porque não tem trigo, né? Não tem glúten, mas eu posso comer. Ele vai questionar-se. Mas para já ainda não tem. O mais velho questiona bastante. O mais velho tem muita memória e então, de vez em quando, dá-lhe os cheiros, não é? A gente passa por um sítio qualquer que tem um frango no churrasco, por exemplo, e ele cheira e fica incomodado e ele cheira e diz, mamã, que bom. E eu disse, filho, pois é, mas isto, aquilo. Mas amor olfativo é uma coisa que ele vai ter lá até aos 9,50. Sim. Mas olha, e a memória visual? Eu vou-te contar também que estava também com os meus meninos, também pela rua, e passámos por um senhor que ia entregar carne ao talho, então estava com metade de um porco cortado, sim, assim longitudinalmente, assim nas costas, para entregar ao talho. Então eles viram aquilo e aquilo é assustador. Eu, quando tinha de forma tradicional, não aguentava ver essas coisas. Não, aquilo é tenebroso. Assim, acho que poucas pessoas aguentam. Há muitos anos, por motivos fáceis de compreender, eu não entro num talho, mas recordo-me que se pendurava carnes assim em ganchos, ou seja, aquilo é sempre meio... mete um bocado de impressão. Então, por exemplo, isso aí são outras memórias que também ficam nos miúdos. Os meus viram aquilo e ficaram aterrados. Tipo, aquilo é um porco, não é? Portanto, aquilo é carne. Tipo, eu não quero comer aquilo. Porque, e pronto, às vezes, portanto, pode acontecer o conjugarem-se experiências assim diferentes e memórias assim diferentes, que mexem ou connosco ou com os nossos pequenos. Houve convidados teus que falaram, ou até mesmo comentários, sobre o filme, e esse também me marcou. Também foi dentro daquele período em que eu estava, olha, pronto, isto vai mudar. O Earthlings. Não vi. O Earthlings é um filme. Eu ia fazer aqui um comentário parvo. Não, mas é um filme muito forte. É um documentário muito forte. Diz? Podes fazer. Não, eu ia dizer, é um filme muito bonito, é para ver com a criançada, não é? Não, está bem. Não, toda a gente sabe que era ironia, sim. Não, é, por exemplo, isso aí também nos dá uma memória visual, nós adultos, eu não aconselho nenhuma criança a ver aquilo. Sim, claro. Como é que nós explicamos o porquê? Aquilo é uma documentação como o livro do Peter Singer, que eu mostrei no início, é uma documentação disto, só que audiovisual, de todo o tipo de exploração animal, mas com coisas horríveis. Coisas horríveis. Como é que nós tiramos aquilo da cabeça depois? E como é que nós dizemos, olha, eu quero participar nisto, não participo? É possível divorciar-nos daquele tipo de experiência, mas se nós queremos ser adultos consequentes, queremos pensar assim melhor as coisas. Mas isso nem toda a gente tem esse desejo de participação no mundo, não é? Nem toda a gente pensa de forma tão global. As pessoas estão muito autocentradas e é compreensível porque o mundo agora anda tão depressa que nós temos mesmo que nos autocentrar de vez em quando para conseguir passar por ele. Mas por isso é que eu acho que de vez em quando... Depois há pessoas que não conseguem
aguentar que a sua vida anterior era diferente, percebes? É tal culpa, a gente volta muito para a culpa. E se calhar por aí têm dificuldade. Mas se perceberem os benefícios... Sim, ui, estou a perder-te, Gabriela. Logo agora que estavas a falar dos benefícios, era a parte que eu mais queria ouvir. Bem, eu não sei se a Gabriela está visível ou não, ou se sou só eu. Será que eu vou ter que fazer as despesas da conversa? Agora sou eu? Bom, eu vou fazer de conta que a Gabriela está com um problema técnico, mas está para voltar, porque eu não sei o que é que as pessoas estão a ver, e a Gabriela ia falar dos benefícios. Olha, só estou eu. Portanto, a Gabriela, quando voltar, é que vai falar dos benefícios. Mas havia aqui um ponto que eu achava muito sobre o estar no mundo, que eu achava pertinente pensar, que era muitas vezes as pessoas ligadas ao vegetarianismo. A Gabriela está a voltar. Olá! Olha, eu já estava Obrigada a falar. por teres mantido aqui o pessoal. Isto desapareceu completamente. Mas continua, estavas muito bem. Estava-me a ocorrer uma coisa. Já falas dos benefícios, mas essa questão de estar no mundo, muitas vezes as pessoas ligadas a ativismos sociais ou políticos, humanitários, são pessoas que optaram pelo vegetarianismo. Não é por acaso. E vice-versa. E muitas pessoas que estão ligadas ao vegetarianismo, veganismo então é um ativismo, é muitas coisas, mas é um grande ativismo. Portanto, há uma postura diferente que não é autocentrada, é uma postura. Há um termo muito forte para isto, mas que é um bom termo, é tecnicamente rigoroso, que é contestatário. Que há posições mais contestatárias, que é de pessoas que questionam e que põem perguntas incómodas, que muitas vezes tomam posições públicas, com mais ou menos, se calhar, justeza ou oportunidade, mas tudo isto, no fim, é tomar uma posição no mundo, é dizer, olha, o mundo não sou apenas eu. E isso eu acho que é a melhor conquista para mim, e também para as pessoas que eu conheço que estão no vegetarianismo, a melhor conquista é, olha, o mundo não sou só eu. E o mundo, e eu posso reformular o meu mundo, eu posso reformular a minha alimentação, posso fazer essa escolha, posso reequacionar o que me foi ensinado e pensar, bom, se calhar posso seguir outros caminhos. Isto é bom. Isto é verdade para o vegetarianismo, como é verdade para qualquer mudança grande de vida e de coisas. Deixa-me só dizer uma objeção e uma defesa. Uma objeção que eu recebi muito nos primeiros anos foi: tu és vegetariano, mas nós não fomos feitos para ser vegetarianos. Isso acontece imenso. E nós dizemos, pois, as questões dos dentes, nós dizemos, quer dizer, é o argumento, e eu não sou nem antropólogo, nem sou biólogo, por isso nem não, espera, mas os nossos dentes não são carnudos. Nós não temos aqui isto comprido. Os que são carnudos têm isto comprido para poder rasgar. Mas aí sim, eu estou a par disso, mas aí dizem, pois, mas nós somos omnívoros. Fomos feitos para comer tudo. De tudo, sim. Eu aqui tenho... desde há uns anos ocorreu-me, e eu acho que para mim ainda é a melhor resposta a isto, e por algum motivo eu estou a fazer um doutoramento em materialidades da literatura, sim, que me ocorreu e tenho dito, pois é verdade, nós podemos ter sido feitos por muita coisa, mas fazemos escolhas. A nossa linguagem é uma escolha. Sim. Até a nossa linguagem é uma escolha. Portanto, nós
também pensamos, isto aqui é um conjunto de escolhas. Nós fomos feitos, podemos ter sido feitos até para a questão do bipedismo e tudo mais, fomos feitos, ou seja, fomos desenvolvendo aí nesse sentido. Mas se fomos feitos para alguma coisa, fomos feitos para fazer escolhas. Isso é o que define o ser humano. Pois é. E senão, porque senão, para algumas coisas que dá jeito, nós comparamos-nos com os carnívoros. Porque nós somos como o leão, nós até na verdade somos caçadores. Não somos. Nós temos que comer carne, está no nosso DNA. Mas os gorilas? Os gorilas, isto aqui não pode ser repetido suficiente. Por favor, os gorilas, que são os grandes gigantes dos primatas, que são fortes como colossos, são vegetarianos. E que são os que estão mais diretos na cadeia, não é? De DNA em relação a nós. Há outros primatas dessas famílias que não são nada vegetarianos. Não, mas estávamos a falar de leões. Eu estava a falar de primatas. É a família. Não, portanto, os gorilas são sempre uma ótima referência. Mas lá está, nós, se fomos feitos para alguma coisa, fomos feitos para... Exatamente. Nós escolhemos. Pois, exatamente. Ainda bem que aqui a Rita Correia fala disto, porque é recorrente. Estamos numa festa, olha, tínhamos isto para comer, mas tu não podes. Pois não. Não poder, de facto, se eu tiver uma alergia, como até tu falaste aí da intolerância ou da alergia. Se eu tiver uma alergia, não posso. Agora, não posso beber se eu estiver a tomar antibióticos, ou, de preferência, não devo beber nessa circunstância, ou isso tudo. Agora, isto... Poder pode tudo, não é? Olha, eu posso, mas eu escolho não comer. Eu escolho comer outras coisas. Isso é bom. E quanto àquela coisa do nós não nos aguentamos com o regime vegetariano, lá está. Eu estou a ver aqui estou a ver aqui outro. Desculpem lá. Estamos vivos, estamos saudáveis, estamos com um pensamento coerente, sorrimos, não estamos cinzentos. E digo-te mais, eu, apesar de estar a caminhar para a idosa, não é? Estamos quase lá. Isto agora vai ser um momento triste. Porque é que eu fui falar? O meu pensamento foi para uma coisa que não tem graça. Eu fiquei mais agradável quando me tornei vegetariana do que era antes, fisicamente agradável, né? Quando dei o passo. Não é um momento triste, é um momento de autojustiça. Mas como ocorreu na conversa, só que... Sim, e eu não conheço muitos vegetarianos que ficaram com uma pior autoimagem depois de se tornarem vegetarianos. Não conheço. Conheço pessoas que, por outros motivos, noutras circunstâncias, outros regimes, pronto. Mas agora, eu desde que sou vegetariano, eu não gosto do meu corpo. Pode acontecer muita coisa. Isto aqui também é um alerta. A alimentação... E mesmo a força, tu estavas há bocado a falar, que é muito importante referir isso, até porque como tu és, há o estigma de que os homens e tal, e não sei o quê, oh meu Deus, depois deixam de ter força, que é um estigma palerma. Tu, quando iniciaste a caminhada, começaste logo diretamente como vegano, vegetariano estrito, sem nenhum alimento de origem animal. E tu na altura estavas a praticar o quê? Ainda eram as artes marciais? Não. E eu continuei a praticar levantamento de peso, powerlifting. Sim. Estava a fazê-lo com o regime paleo, continuei a fazê-lo com o regime vegano. Sendo que já agora, eu quando passei para o veganismo, eu também, isto foi uma experiência muito boa, deitei fora tudo que era processado, ou seja, alimento de caixa. Não quer dizer, portanto, é só para traduzir o que eu entendo pelo termo. As bolachas, os cereais, as comidas de lata, açúcares mesmo de alimentos com açúcar, bolos e tudo mais. Portanto, foi adicionados, sim. Foi uma limpeza muito grande e senti logo diferença. Manteve-se... olha, está aqui uma pessoa que está viva.
Não é? Exatamente. Espiritualmente tão mais feliz e agora, contudo, a fazer muito mais sentido entre cabeça e coração. Que expressão bonita. É bonita. A Rita escreve umas coisas giras. A Rita é ilustradora, vá, mas escreve muito bem umas coisas giras. Mas mais do que isso, percebe e tem uma sensibilidade que apanha isto. Mas lá está, nós precisamos de um bom chão para termos sensibilidade para as coisas. Mas volta ao teu powerlifting, por favor, que é importante frisar esta parte. Não houve nenhuma dificuldade. Não houve. Não houve. Uma vez mais, isto é um tipo de alimentação. Fazemos mudanças de alimentação, temos que nos informar bem e temos que fazer muitas experiências e, de preferência, experiências abundantes de muita coisa. E houve aí uma... Diz. Eu, quando engravidei do segundo, já era vegetariana estrita há algum tempo e eu, na altura, fazia crossfit. Havia 1 ou 2 exercícios que eu não conseguia fazer, mas nunca consegui fazer, mas que é os pull-ups, não aguentava a dor na mão e, portanto, não conseguia fazer, mas o resto eu fazia, dentro do meu peso, fazia tudo direitinho. E, portanto, eu fiz crossfit grávida até aos 6, 7 meses, se não estou em erro. E depois, fiz levantamento de peso, tinha que fazer assim um bocadinho mais rápido para passar pela barriga, mas fiz na mesma. E parei porque, pronto, é normal, e já foi assim na primeira gravidez, que eu comecei com um bocadinho de contrações e para não haver azar. Claro. Puxado, porque isto é puxado para grávida. Enfim, para grávida na minha idade, estás a ver? Era preciso terem atenção a essas coisas todas e aquela coisa que nos diziam. Sim. Pronto, não, mas olha, boa, mas lembro-me dessa tua altura dessa gravidez e tu dinâmica a fazer coisas. Uma vez mais, eu vou só repetir uma frase que eu ouço muito de resposta de mulheres grávidas. Eu já acompanhei algumas. Poucas. Que é, eu estou grávida... Agora, momento do humor, mas diz. Eu estou grávida, mas não estou doente. Claro. A gravidez é exigente, até nós homens sabemos disso, mas é um grande fenómeno espetacular, não vos diminui, pelo contrário, mas é exigente, é muito exigente. Mas mantiveste força, pelo que me dizes. Mantive força e repara, também há outra questão que dizem muitas vezes que as mulheres não podem saltar, que há risco de aborto e por aí fora. Pronto, tudo bem, no início da gravidez o corpo tem que colar às suas várias partes e há assim um risco acrescido, não estou a dizer que não, e temos que ter cuidado. Mas a verdade é que eu, depois de tudo implantado, continuei a fazer o meu exercício, a saltar a corda, a fazer tudo direitinho. E ainda tive outro pormenorzinho, que foi, eu fiquei com diabetes gestacional, que é um bocadinho de herança, não pela minha gordura, porque eu não tinha gordura abdominal e às vezes a diabetes aparece por causa disso, mas não, é uma herança familiar e, portanto, apesar de eu estar completamente fit quando engravidei do segundo, eu tive diabetes gestacional e então era preciso controlar qualquer subida e sobe muito, porque mesmo comendo coisas muito simples, sobe e é preciso controlar muito bem. Então eu saltei a gravidez toda. E eu saltei a gravidez toda. Eu saltei sem corda, a determinada altura saltei sem corda porque eu segurava a barriga, punha a mão de barriga e acabava não me punha no sofá, como as grávidas, não. Eu saltei a gravidez toda. Espetacular. Sempre até ao fim. Subi de 7 graus e saltei para a caixa. Eu estava-te a dizer que eu fiz crossfit até mais ou menos 6, 7 meses. E eu saltava para a caixa na mesma, com os 2 pezinhos, toda contente, e no fim já só subia com um e com o outro, mas eu subia e descia. Não, espetacular. Não há... Vegetariana, não é? É preciso lembrar. E estava só a comer, porque agora estava a me entusiasmar com a parte da gravidez, porque são momentos bons da minha vida. Não, uma grávida também... Lá está, sim. E depois vem sempre a questão, provavelmente, mas a criança deve ter nascido com algum déficit de nutricional. Aí se calhar não... Ou não. Não, os meus filhos, o primeiro filho não era filho de uma mãe que comesse comida vegetariana e o segundo era. E eles nasceram ambos com diferença de peso de 100 gramas.
E eram meninos grandes. Eram meninos assim com 3,6 kg, 3,8 kg, estás a ver? Eram meninos grandes. Pronto, é muito, olha, é muito bom, porque isso desfaz mitos e tudo. Agora, mas isso aí também eu tenho que dizer, por aquilo que conheço, porque essa mãe vegetariana era uma mãe muito informada, era uma mãe que se alimentava muito bem. Sim. E que leu muitos livros. Pois, portanto, isto aqui é um convite, não é? Não, pronto, é bom que qualquer pessoa se vá informando, vá comendo muito e muito bem, porque também é fácil. Será fácil em todo o tipo de regimes, o tal carnívoro de que estou a falar, ou neste, é fácil as coisas ficarem um bocado desajustadas. Não, mas eu acho que eu percebo o que estás a dizer e fazes bem. O que acontece aqui, eu acho, é que nós, quando comemos uma alimentação tradicional, nós sabemos o que combinar, porque desde sempre fazemos assim. E não pensamos. Sim. Nós sabemos que temos que combinar várias coisas e aquilo bate certo. Quando nós saltamos para uma alimentação vegetariana, nós não sabemos as bases, elas não estão interiorizadas dentro de nós. Então, as combinações, nós ainda não as sabemos e erramos. Se não estudarmos, se não seguirmos quem saiba fazer, se não pedirmos apoio a quem sabe ensinar, nós erramos e fazemos muitas asneiras. E a gravidez não é uma boa altura para nós estarmos a fazer essas escolhas erradas, se não formos acompanhadas ou se não estudarmos muito. Sim, e eu já tinha estudado muito quando fiquei grávida. E há acompanhamento e há nutricionistas. Há nutricionistas especializados em vegetarianismo. Sim, tem que ser desses. Pronto, não, mas mesmo sem ser. Pronto, e já que falaste de crianças também, eu não sei se foi falado nos outros lives, o ensino público, não é só o ensino público, todas as instituições públicas, escolas, cadeias e outras instituições que albergam pessoas, que albergam e dão de comer a pessoas, têm, por lei, desde há uns anos, menu vegetariano. Todas as instituições públicas portuguesas. Eu espero que depois não me desmintam a dizer mas ali na escola não sei o quê. Pronto. A partida é isto. Não, é lei. Podem não querer fazer por preguiça ou por outra coisa qualquer, mas está na lei. Mas isso é muito bom, ou seja, há oportunidades para isto se estender durante muito mais tempo e nós podemos cuidar dos nossos meninos de acordo com aquilo que nós achamos melhor. Achamos nós e não é um absurdo, porque, por exemplo, o haver menus vegetarianos não é uma cedência ao poderoso lobby vegetariano, que não existe. De facto, estruturar-se uma alternativa que já anda aqui há muito tempo. Portanto, isso é bom. Sobre cuidados a ter, eu recomendava uma coisa que eu faço. Eu faço suplementação. Também faço. Pronto, é bom. Não é melhor não dizer marcas, mas há lojas que têm formas muito inocentes em quantidades que são as recomendadas por dia, assim, só para garantir que não falha nada. Até com aquele outro fantasma que há sobre os vegetarianos. Não comes carne, pois não. Não tens vitamina D. Isso aí ataca o cérebro. Vão-te morrer as células cerebrais. E eu digo, pois, é verdade, não como carne, mas faço suplementação, ou seja, tomo comprimidos. Mas repara, as pessoas, tu desculpa estar a interromper, tu dás ideias, eu tenho depois, fico ali toda entusiasmada para contar coisas. O que acontece, as pessoas que comem de forma tradicional não fazem análise à vitamina B. Não está no protocolo. Pois é, o B, eu disse B, sim, a B12, a B12. Não, sim, as Bs todas, a B, a B1, a B6 e por aí fora. E a B12, elas não é regra estudar isso. Portanto, a maior parte das pessoas que manda bocas não sabe como é que está, não é? E a carne que eles consomem foi injetada com B12 para as pessoas depois poderem ter. Não a produzem. Os animais não a produzem. Mas as pessoas não sabem. Mais uma coisa que é injetada na carne, além dos antibióticos, hormônio do crescimento. É a B12, sim, porque ela já não existe.
nós, antigamente, isto, nos primórdios, a B12 era encontrada nos pântanos e nas águas, porque não havia tratamento de águas, os bichinhos proliferavam e a coisa existia ao natural, não é? E nós tínhamos porque bebíamos da fonte ou bebíamos do rio e tal, e a coisa não estava tão limpa. Agora, com tanta limpeza, não há produção de B12 na natureza. É uma coisa que tem que se produzir, injetar no animal para nós depois termos. Eles falam todos de barriga cheia, né? Neste caso, literalmente. Nós suplementamos porque nós escolhemos não comer daquela fonte de suplementação. Muito bem dito, muito bem dito. E outra vez a tónica no escolher, é isso. E lá está, a suplementação é um bom recurso e é uma boa resposta a isso. Mas se é uma resposta a objeções e até mesmo a receios nossos. Será que eu estou a comer bem o suficiente? Faço uma suplementaçãozinha. Não, mas eu faço, repara, eu faço suplementação minha e faço suplementação dos meus miúdos, mas é como diz nas letras pequeninas de todos os suplementos, e isto não faz com que nós não tenhamos que comer comida boa e variada. Pois, né? exatamente, sim. Nós fazemos por regra, portanto, a nossa regra, aliás, nós consideramos que a suplementação, o dinheiro que gastamos na suplementação é comida. Quando nós estamos a fazer uma tabelinha do que gastamos, esses gastos estão no supermercado. A gente põe sim, porque faz parte, né? Nós tomamos aquilo porque temos que ter a certeza de que estamos bem, sempre. Mas todas as refeições do dia são planeadas para que nós tenhamos tudo. Agora, a biodisponibilidade não é total nos alimentos vegetais, ou não é tão fácil, digamos assim. A nossa capacidade de absorver... Esta parte não é uma lição para ti, é mesmo só para que quem está... Fala. Sim. Consiga perceber. A capacidade que o nosso organismo... Agora até me atrapalho. A capacidade que o nosso organismo tem de absorver tudo o que nós consumimos não é igual para toda a gente. E nós nem sempre conseguimos retirar dos alimentos o que precisamos. Algumas dessas pessoas precisam de suplementação, porque não entra de outra forma e na suplementação aquilo entra direto. Portanto, é para isso que existe a suplementação, não é para nós passarmos a ser super-heróis, porque tomamos aquelas vitaminas todas, nem para termos mais força, não tem nada a ver. É só para mantermos o organismo, com toda a certeza, nos níveis equilibrados. De resto, é comida. Quando nós precisamos de ter mais energia, a gente consome alimentos que nos dão mais energia, é tudo igual a toda a gente. Só que temos a certeza que aquela base está cumprida para não entrarmos numa questão de declínio de saúde. É só por aí, para termos a certeza. E uma vez mais, porque é uma escolha. Porque isto também para responder a mais uma objeção, um protesto mas esse regime, então, se tu tens que tomar comprimidos, é porque isso aí é muito mau, isso é esquisito. Não, é uma escolha. Pronto. São escolhas de outras fontes, não é? Quer dizer, nós conseguimos... Está bem dito, é isso. Ter fontes de ômega 3 e ômega 6 vegetal, em vez de estar a comer outras coisas esquisitas, né? Os meus ômegas não vêm do salmão, vêm das algas, numa cápsula. Pronto. Que vive a vida dele lá todo contente. Conhecemos também o poder das algas, há algumas que sabem mal, outras que sabem bem. Pois é, algumas que... coisa horrível. Eu tenho uma história engraçada sobre algas que sabem mal. Então. Que tinha a ver com experiências. Foi uma experiência que correu mal. Comprámos aqui um pacote muito grande de uma dessas algas que sabe em pó, que está cheia de virtudes. Mas de paladar nem por isso. Não, tu falaste da lama. Sabia a lama. Era assim, era horrível. Era horrível. Mas também é uma educação de sabores. Também há uns comprimidos que também têm esta alga, tem um nome clorela, se não estou em erro. É capaz, assim, é capaz. Há uns comprimidos, lá está, dessas suplementações que também têm essa cobertura dessa alga, que acho que faz muito bem, mas sabe, o sabor, há um choque. E eu fui ensinando o meu paladar. Pronto, não vou dizer que é a melhor altura do meu dia quando tomo aquilo, mas, aliás, às vezes até faço mas tomo, e é bom nós dizermos, olha, ok, eu passo esta parte difícil porque me faz bem.
Esta parte difícil. O resto eu não vou dizer que é canja. Olha, olha, mas eu também faço canjinha de cogumelos e fica uma delícia. Conta-nos uma coisa que tu gostas de comer, que nós hoje não falamos de comida, só falamos de razões boas e más. É verdade. Olha, uma coisa... Eu tinha-te dito isso assim quando estávamos a conversar sobre a possibilidade desta live já há muito tempo. Eu gosto muito de sandes de tofu. Mas é assim... A tua biografia. A biografia pois está. Que disponibilizaste aqui para o nosso projeto. Fala-nos sandes de tofu. Sandes de tofu. Mas é pré-histórico. Se o pré-histórico fosse a fazer sandes de tofu e tivesse pão, é um pão com um naco gigante de tofu lá dentro. É bom. Eu gosto, é assim uma comida muito... Não regas com nada? Não és daqueles que têm que pôr molho? Pré-histórico. Eu também sou pré-histórica, então eu não ponho molho. Olha, caçar o tofu... Esta é uma pescadela de olho aos palés. Eu caço o meu tofu, corto o meu tofu com a minha faca de tofu. Com serrilha? Claro, porque para ele ficar mesmo descarnado. Sim. E meto no pão e como. Muitas vezes é o meu pequeno almoço ou assim um lanche assim mais substancial. E isso aí é o que eu como. Como muita fruta. Também é muito mais engraçado comer fruta do que, seja ela, ou vegetais, em lanches de meios dias e de manhã do que estar a comer bolachas. Como muita fruta, como iogurtes, os tais iogurtes de soja. E depois as refeições são sempre organizadas, ou têm este padrão de haver algum tipo de cereal integral e uma leguminosa, ou tofu, ou, como no nosso caso, ovos. Sim. Ou às vezes tudo isto. Com alimentos frescos, ou seja, vegetais frescos, saladas e tudo mais. O que me sabe melhor e o que me faz sentir melhor é variedade e abundância. Mesmo. Eu poderia fazer uma refeição só com... Poderíamos até fazer arroz integral e feijão preto. Dá para... cozido em casa, não de lata. Sim, dá para fazer isto e podemos dizer, olha, pronto, isto aqui fazia a ligação, faz a proteína e tudo mais, e tem hidratos de carbono e tudo mais. Vamos falar das proteínas complexas, não é? Sim. A ideia, como tu falaste... Já não é preciso equilibrar na mesma refeição. Se nós equilibrarmos durante o dia, tivermos as fontes todas, o corpo consegue ir... guardar um bocado e misturar a seguir e, portanto, no final do dia, se tivermos comido tudo, está tudo bem. Não precisa de ser na mesma refeição. Ok, sim. Mas isso é isso. Está bem apontado. Mas agora imaginemos que tu te querias sossegar só numa refeição. Mas, por exemplo, mesmo uma refeição assim, para mim não é satisfatória. Precisa de mais coisas. Precisa de mais cor, mais sabores, mais texturas e precisa de uma coisa... Isto digo eu empiricamente, precisa de muito micronutriente. Não é só essa questão das proteínas, que são os grandes macronutrientes, ou hidratos de carbono, que são os grandes macronutrientes. Quanto mais, eu sinto isso, nesta idade, nesta etapa, isso tudo mais, quanto mais fruta e vegetais eu comer, melhor. E água, muita água. E sopa. Sopa é o caldinho dos micronutrientes, uma sopinha. Pronto. Portanto, se for tudo isto, qualquer refeição é agradável, é assim mesmo Sabe boa. Que os meus miúdos, eu habituo mal os meus miúdos, não é? E então já vais perceber porquê. O meu mais velho, quando eu lhe apresento umas refeições mais simples, ou porque não tive tempo, ou pronto, porque calhou naquele dia eu querer uma coisa mais simples, e quando eu digo mais simples é quando eu só tenho 3 coisas, né? Tenho um cereal, tenho uma leguminosa e tenho um legume. Isto há de sempre. E depois às vezes há mais coisas, mas às vezes tem assim isto simples, e ele olha para o prato e diz assim, é só isto? A comida hoje é só isto? Pois. E para a filha. Eu acho que ele está bem habituado, é o que é.
Não, é isso. Porque lá está, e com isto nós estamos a fazer uma educação, não só nossa, como também a educação dos nossos miúdos. Nós queremos mesmo que daqui a, quando eles chegarem à adolescência, à idade em que vão comer com os amigos ou vão viver sozinhos, que é arroz e batata frita, ou, e achem que aquilo é normal. Não é. Claro que não. Ou, claro que não. Eu falo por mim, mas tu também fazes isso. A gente tem mesmo que lhes passar a mensagem, que é para depois eles crescerem seres informados, não é? E quando chegarem aos 18, nós termos contribuído para que eles até aos 18 Sim. tenham uns corpos saudáveis, né? Cheguem lá rijos e depois poderem decidir estragar-se. Mas até Sim. lá, né? Quando há até lá somos nós os guardiões deles, de acordo com o melhor que nós sabemos do mundo. Sim. E lá está. Se nós formos capazes de fazer escolhas, eles também farão de continuidade ou de ruptura e tudo mais. Há tempos, não é uma história vegetariana, mas tem a ver com história, com escolhas. Uma amiga falava do seu filho adulto que estava a fazer uma coisa que no entender dela era errado em termos de saúde, não sei o quê, porque estava pronto, ela estava a aconselhar o contrário e ele estava a ir na outra direção. E eu só pude pensar, bom, por mais que haja aqui um conflito, esta mãe deve ter educado muito bem o filho. Está a fazer a sua própria opção, pronto, independentemente da mãe, assim, simplificando. Portanto, Sim. Se os meus meninos daqui a uns anos decidirem, pronto, olha, não vamos ser vegetarianos, olha, já tiveram muita informação, já tiveram experiência, agora vocês seguem o vosso caminho e se calhar quando chegares à minha idade também vais tomar a mesma opção. E eu não falei de saúde como tu tens falado, mas eu gostava, assim, parece que se calhar estamos a aproximar do fim, gostava de deixar isto. Há o tempo que isto já acabou, mas então, perdão, então era só isto. Não te estou a apressar. Mas eu acho que as coisas devem acabar em alta. O meu último argumento, eu acho que é um argumento, ou antes, a mim moveu-me. Eu fui pai muito tarde. Sim. E isto influenciou a minha entrada no vegetarianismo à procura de uma vida mais saudável. Socialmente, mundialmente, do meu próprio organismo também. Porque o raciocínio é muito simples. Eu sou pai aos 40 e tais. Se o meu filho tem filhos aos 40 e tais, eu vou ter 80. Portanto, é melhor que eu viva muito bem os próximos 40 anos. É bom que eu conhecer netos. Claro. É bom que tu te conserves. É bom. Portanto, eu pensei logo, é melhor eu ter muito cuidadinho comigo agora. Uau. E a entrada no vegetarianismo foi isso. Olha, o mundo vai mudar, o meu mundo vai mudar, portanto é melhor eu cuidar muito bem de mim. Portanto, esta é uma opção que não é uma opção adolescente. Eu falei do contestatário, mas não é uma opção moda. Apenas. Não é uma moda, exatamente. Não é. É uma coisa, é um investimento no meu futuro. Isto assim, se for a coisa mais egoísta, é o meu futuro. É mesmo essa a palavra, é um investimento. Eu acho que aquilo que, falo por mim, pessoalmente, aquilo que eu faço pelos meus filhos é um investimento. É para eles conseguirem ter mais defesas para a genética que pode querer fazer ali uns desvios e a gente tenta que com a alimentação não se consiga. É um investimento na saúde deles, para eles conseguirem ter uma vida com mais qualidade. Dá-me ideia. E o planeta também, naturalmente, mas para mim é muito importante a parte da saúde. Tudo o resto veio depois, percebes? Apesar de neste momento eu não conseguir fraquejar nem desviar-me do caminho, porque conheço tudo o resto, né? O impacto no bem-estar animal e o impacto no ambiente, a saúde é o foco da minha caminhada. E, portanto, acho muito importante passar essa mensagem aos miúdos. Deixa-me só agora pôr-te aqui uma frase engraçada, enfim, um testemunho da Lígia, que diz que o filho dela, mais novo, que tem 15 anos, que de vez em quando come como ela, perguntou-lhe por que razão é que ela só fez a escolha, ou não fez a escolha quando era pequeno, que era mais fácil agora. Assim, ele seria vegetariano de certeza. O que é que respondes aqui à Lígia?
Não sei se seria de certeza, porque os miúdos, quando entram na adolescência, têm naturalmente aquela tendência espetacular em contrariar a mãe e o pai. Se eles dizem para ir para a esquerda, eles vão para a direita, de certeza, não é? Mas, pelo menos já tinham caminhado, ou já estavam mais habituados às refeições. Já, com certeza, que as fariam com mais naturalidade, talvez. Mas isso, o caminho faz-se quando acontece. Eu, por acaso, gostava também de comentar, por outro lado, aqui a afirmação da Lígia, o que ela diz. Acho que também é bom os filhos assistirem a escolhas dos pais, escolhas que os pais dizem, olha, eu gostava de enveredar por outra vida, ou algum aspecto diferente da vida. Eu acho que isto aqui também é formativo para os filhos. Também é assim, olha, o pai, a mãe são capazes de parar um pouco e dizer, olha, há uma parte da minha vida que eu gostava de mudar, e se calhar isso, eu acho que é outro ponto de vista sobre essa mudança da Lígia, de pessoas assim, que já têm filhos grandes, eu acho que também pode ensinar alguma coisa aos filhos. Mas eu concordo com a Gabriela, se é que um filho... Faltava aqui várias gerações de vegetarianos. Se calhar os próximos lives vão dar isso. Mas se é que um filho de vegetariano também ficaria, ou como é que teria sido a relação? Isso é muito difícil de calcular, mas tu estavas a dizer que acaba por também ser importante, e neste caso ele tem 15 anos, e ele presenciar a transição da mãe, porque ele um dia vai conseguir perceber numa outra coisa qualquer, era o que tu dizias, é o impacto das nossas escolhas e das nossas mudanças agora para outros assuntos, umas analogias. E ele pode precisar de fazer uma alteração de vida e passa a ser capaz de o fazer porque teve o exemplo da mãe, que tomou uma decisão, percebeu que o que estava para trás se calhar não era o caminho mais correto e decidiu mudar de rumo. Isso também vai ser bom para ele. O vegetarianismo ou não, um exemplo de vida, sim. E fiquei muito contente que nós, nem porque eu ouvi dos teus outros convidados, não fizemos aqui a apologia publicitária do vegetarianismo. É isso, é uma escolha, tem sido a nossa escolha, tem sido bastante consequente e muito obrigado, Gabriela, foi uma ótima conversa. De nada, sabes que o objetivo destas conversas é precisamente a partilha para nós conhecermos vários pontos de vista sobre a caminhada, o que é que nos levou a fazer o caminho e o que é que nos mantém aqui. Portanto, a ideia não é catequizar ninguém, é mesmo fazer só partilha para que as pessoas consigam sentir-se mais conchegadas no seu caminho, se o decidirem fazer. A ideia é mesmo só essa. Sim, e há muita gente. Há muita gente e as razões são muito semelhantes. Há muita gente. E é uma boa escolha. Também acho que é uma boa escolha. Olha, muito obrigada por teres aparecido e por teres salvado aquele bocadinho em que eu desapareci, não sei porquê. Que ali quase que ia dizer um pensamento, pronto, assim, ok, mas foi bem. Olha, muito, muito obrigada, Nuno, está bem? Beijinhos. Tá, obrigado, Gabriela. A gente ainda fala um bocadinho. Não desligues tu, certo? Até já. Certo. Já. Deixa eu ver se eu te consigo tirar agora daqui. Não estou a conseguir encontrar o meu rato. Já está. Até já. Meus queridos, muito obrigada por este bocadinho, por terem estado aqui connosco, a ouvir-nos até ao finzinho. Hoje o nosso direto foi mais comprido, porque a conversa estava muito boa e valeu a pena todos os minutos que estivemos até aqui. Agora espero que vocês tenham um bom descanso, que comentem se gostaram da nossa conversa, comentem as vossas caminhadas, façam partilha connosco. Se quiserem no futuro conversar comigo num destes diretos, escrevam-me, vocês são com certeza bem-vindos e com certeza que têm algo a acrescentar e a contar aos nossos ouvintes deste programa, que não é um programa, destas nossas conversas sobre vidas vegetarianas, aqui no projeto Amar por Dois. Para a semana voltamos outra vez, na quinta às 9 da noite, com mais um convidado. Até lá, descansem e fiquem muito bem. Beijinhos.